nesse contexto de felicidade. Mas eles vão entrar no mérito da apreciação. Ou seja, eles vão responder dizendo o seguinte, que só os espíritos inferiores em que, do que ele está se referindo? Inferiores no contexto do atraso intelectual ou moral. Certo? Então, só os espíritos inferiores é que lamentam. As alegrias que, na verdade, são condizentes com a natureza impura ou com a condição de imperfeição que eles desenvolveram. Certo? Então, o que muitas vezes é prazer na Terra tem mais a ver com a imperfeição do espírito do que realmente a parte essencial. Então, com isso, a gente pode, didaticamente, refletir sobre a diferença entre o prazer e a felicidade. O prazer tem a ver com os sentidos, com as sensações. Felicidade é estado de alma, é outra coisa. Ficou claro? Então, nós podemos estar satisfeitos, prazerosos, né? Podemos estar esbaldando aí, regozijando, e não necessariamente isso é bom para o espírito. Ou seja, você está atendido nos seus anseios materiais, que envolve sensualidade, apetites, uma série de outras questões. O campo da libido, da sexualidade, você pode estar muito contente. Mas como que nós estamos analisando isso sob o ponto de vista da imortalidade? Certo? Então, os espíritos, esses espíritos inferiores, ao desencarnar, quando aqui na Terra estavam vivendo alegrias condizentes às suas imperfeições, ao desencarnar é óbvio que vão lamentar. Ficou claro? É a mesma coisa um indivíduo que tem plena saúde, que faz o que quer, de repente ele se vê impedido por uma razão, por exemplo, de saúde, de poder gozar. Ou a própria questão da idade, os limites que naturalmente o corpo impõe, em que o indivíduo não dá mais conta de viver algumas experiências que ele vivia quando jovem. Então, como que a pessoa idosa, que está com esses limites, encara essa nova situação? Na maioria das vezes, lamentando, né? Antes dava, agora não dá mais. A grande maioria reclama, que não é um direito inalienável reclamar. Mas poucos levam para um outro lado, tirando conclusões no campo moral, no campo espiritual, e se adequando em busca de um novo tipo de prazer, de uma outra maneira de se alimentar, de estabelecer notas de uma felicidade que é bem diferente. Sabe aquela história de que, a partir do momento em que o progresso vai se estabelecendo, a maturidade se consolida, a tendência é que o gosto fique refinado. Entenderam o que eu quero dizer? Você passa a ser mais seletivo. A maturidade não favorece. Então, é sob esse ponto de vista que nós estamos querendo dialogar. Então, o espírito, quando ele já se encontra numa faixa elevada, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra. Então, o espírito mais elevado, ao desencarnar, ele solta foguete. Olha que bom. Então, passou a tormenta. Agora, o espírito que está aqui querendo que a tormenta passe, ele pode estar criando um problema para ele. Porque ele não está aproveitando o ensejo de aprender a lição. Aí ele quer ficar livre dela. E você pode fazer de N maneiras.
O relacionamento você joga para o alto, né? A responsabilidade você se rebela. São maneiras de manifestar rebeldia ou indiferença. Graus de imperfeição. Rebeldia e indiferença caracteriza o nível ainda de imperfeição que graça, que se manifesta em nós. E isso você não tem como jogar fora. Nós temos que trabalhar. Nós temos que ter coragem e enfrentar. Não é assim? O que o Espiritismo propõe? Allan Kardec deixa para nós no Evangelho segundo o Espiritismo um retrato. Que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Esse é o papel do Espiritismo. Entre outras palavras, o Espiritismo é uma ciência nova que vem esquadrinhar para a gente, que vem abrir, que vem esclarecer sobre a realidade espiritual. A nossa, né? Porque você é espírito mortal. Você não vai morrer. Seu corpo, sim. E quando o corpo, né, não mais ser prestimoso, né, ser útil, você vai continuar a sua jornada. Para onde? Fazendo o quê? Tudo isso são assuntos que a gente debate aqui de uma forma muito tranquila, prudente, mas extremamente necessária. Porque se você não cuidar do seu futuro, o que vier é lucro. Já escutaram por aí? O que vier é lucro. Aí o povo brinca, nada que está tão ruim que não vai piorar. Já escutaram coisas assim? Nada que é isso mesmo? Nada que é tão ruim que não possa piorar. Esse é o discurso da academia da ignorância. A total ausência de compreensão. Nada que está ruim que não possa piorar. Espera aí. Qual a concepção que você tem que nós alimentamos sobre o que é ruim? O que é ruim? Ruim para um pode não ser ruim para o outro. Tá? Então, se nós ficarmos prestando atenção só nos pontos negativos, realmente prepara que vai piorar. Você não está movimentando nem a expectativa de que vai melhorar, como é que você quer que melhore? Tá? Então nós estamos na Terra o tempo todo sendo cobrados pelo mundo materialista. Não é assim? Você tem que pagar o tempo todo. Se você não pagar, você não participa de uma inserção social e econômica. Você nasce, primeiro vagido, primeiro movimento seu, você já está gastando. Alguém está pagando sua conta. Não é assim? Vem uma mamadeira, vem um berço, vem uma casa. Custo. Custo. Só de levar a mulher para a maternidade, já tem que pôr gasolina no carro. Não é assim? Tem custo. Então você já nasce inserido num contexto de ter que dar resposta. Porque se você não der resposta econômica, você será um peso morto. Um peso morto não interessante para uma sociedade capitalista. Vocês já pararam para pensar nisso? Então existe uma máquina que interessa muito que você produza. Então nós temos que nos movimentar o tempo todo sob pressão. Tem que dar resultado. Não é assim? Os pais com os meninos, estuda, menino. Para você se dar bem na vida. Papai não estudou não, então você tem que formar. Hoje, essa gente formada não adiantou não. Antigamente só formar já garantia emprego, e hoje? Só para vocês apresentarem esse sorriso bonito. Não adianta não. Quer dizer, adianta. Outro ponto de vista que eu estava falando aqui. Então, ou seja, você tem que dar resultado. E aí a gente vai se movimentando, vai lutando para viver essa inserção.
Esse é o mundo materialista. E qual que é o resultado do mundo materialista? De uma certa forma, fazer o homem progredir intelectualmente. Então o filósofo vai chegar e vai jogar bomba no materialismo. Não presta. Sistema que é anticristão, discussões, teses, todas elas com muitos fundamentos. Mas eu pergunto para estes que contestam, por que o materialismo ainda vigora? É porque nós ainda não sabemos dividir. Então nós temos que ser subproduto. Olha o que eu vou dizer. Aliás, eu assisti um vídeo que uma pessoa muito querida me mandou, de um antropólogo. Nossa, mas ele dá um show de bola na palestra. No final eu falei assim, pô, legal, então vamos movimentar para mudar o mundo. Aí eu fui preparar o estudo, fui ler o Livro dos Espíritos. Eu falei assim, nossa, eu paguei tudo que ele falou. Porque ele dá um testemunho que ele não sabe como é que é o processo evolutivo. Ele está com uma visão e é assim mesmo, e não está errado. Os estudiosos do comportamento, da sociedade, da história, eles têm que estar observando o que está acontecendo. O que aconteceu e fazendo projeção para o futuro. Está certo, é isso mesmo. Só que o nosso trabalho aqui é muito mais amplo, com todo o respeito ao trabalho deles. E não estou dizendo que o nosso é melhor ou pior do que o deles. Entenda bem. Eu estou falando que o estudo do espírito é para a imortalidade. O que nos obriga, na verdade, é inclusive a refletir sobre a questão de tempo e espaço. A lei de causalidade. O lugar que tu vive, as pessoas que você convive. A hora que tu nasceu, a hora que tu vai desencarnar. É um processo dentro de uma complexidade assim, gigantesca. Então, a filosofia espírita, ela esclarece, ela propõe, inclusive muitas incertezas. Aliás, a única certeza da filosofia espírita é que só existem incertezas. Porque o conhecimento, você pretende ter a verdade, adquirir, chegar perto da verdade, você já tá enganado por isso. Porque a verdade absoluta está em Deus. Você vai desenvolvendo conhecimento. O que hoje você está em busca, amanhã você vai rever. O que você tem hoje como premissa, como um ponto fundamental, amanhã modifica. O que você escolhe como que é melhor, amanhã também altera. Não é assim? A nossa expectativa ela é muito imediata. Nós somos seres dotados de razão e sentimentos que estão em franco processo de desenvolvimento. Então, dúvidas e contradições fazem parte da nossa realidade espiritual. Então, tem momentos que eu estou buscando espiritualidade, mas tem momentos que eu estou dentro desse contexto materialista, que nos incomoda, mas ele é necessário. Como é que tu vai fazer? Então, nós temos que aprender a ajustar e conviver da melhor maneira possível aonde nós estamos, dando a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E não criando expectativa em religiões, porque elas, embora cumpram um papel social relevante, porque sem a religião os povos se perdem, ou se perderiam, mas a religião que nós encontramos no mundo é uma religião muito mais social do que espiritual. Quer entender melhor isso? As religiões fomentam uma ideia de prosperidade. Já ouviu falar sobre isso? Teoria da prosperidade? Não? É porque você frequenta o espiritismo. A casa espírita não tem teoria da prosperidade. A teoria da prosperidade é o que as religiões fomentam. Dentro da igreja, não é? Você temente a Deus, envolvido no contexto, não é? Convivendo naquela sociedade, você vai lutar para estar dentro daquele grupo, para ser um pouco melhor, e o grupo começa a ajudar um ao outro, mas os padrões de comparação são materiais, são comerciais. Você faz uma amizade aqui, aí daqui a pouco alguém te conta que a filha vai fazer 15 anos, que vai fazer uma baita festa. Aí como você frequenta a mesma igreja que ela, você diz, eu também tenho que fazer a mesma festa. Não é? Observe bem, estou colocando isso aqui só como que padrões que nós adotamos como referências. Por que eu tenho que fazer uma festa de 15 anos?
porque ela fez. Qual que é o objetivo da festa de 15 anos? Isso é só para dar um exemplo. Não é? Aí aqui nós fomentamos emprego. Não é? Eu vou favorecer para que o comércio se estabeleça aqui nessa comunidade. Então, muitas vezes a religião fomenta muito isso. Tá? E diz assim, olha, você se comporte bem, porque senão, olha o inferninho. Aí a religião muitas vezes vai estabelecer metas de comportamento, regras, estabelece poder, você tem lá hierarquia. E a gente vai entendendo a parte espiritual muito materializada. Então aí a gente já tem dificuldade de lidar com o materialismo. E a parte espiritual é materializada, como vencer esse mundo de César? Não é? Aí o filósofo, tem um filósofo famoso aí, que ele é ateu. Eu vou eticamente, não vou citar o nome dele. E ele tem uma tese que ele diz o seguinte, que não adianta você conhecer a religião se você não coloca em prática. Aliás, os religiosos são contraditórios, é a tese, por isso que eu sou ateu. Mas eu, culturalmente, estudo a Bíblia, porque a Bíblia é um livro, é um compêndio, é história, e etc, etc, etc. São argumentos, assim, fantásticos. Ele está certo. Porque, só que falta profundidade espiritual. Então, quando a gente está num processo do meio cheio de dúvidas, significa que nós estamos dando um bom passo numa direção que vai nos trazer uma novidade em breve. O desconforto, o incômodo, ele é uma manifestação de um espírito que está querendo dar um passo além, para o progresso. Se você está acomodado, está tudo beleza, aí é que você tem que ficar incomodado. É muito bom quando você está sendo pressionado para fazer alguma coisa. Que muitas vezes a gente rebela, briga, ai, que pressão, etc. Mas é assim que a gente tem que caminhar, nós temos que caminhar. Então, voltando às questões espirituais, que o Espiritismo vem esclarecer, é apontar para nós que o nosso projeto de evolução ele é constante, ele é itinerante, né? E o tempo todo nós estamos em busca da eficiência. Então, se existe a cobrança lá fora para darmos resultado, pagar imposto e etc., né? Ter carro, ter casa, ter dinheiro para comprar pipoca, para levar a esposa no dia dos namorados ali ou acolá, se você não levou, você dança, hein? Pois bem, se você dá o presente no Natal, né? Você dá a roupinha de marca para o filho, são cobranças do mundo material, que muitas vezes a gente faz para cumprir tabela. Faz porque todo mundo faz. E a gente tem dificuldade de romper com isso. Então, isso é uma questão social. Isso é uma questão filosófica. Nós temos dificuldade de romper com os padrões. Então, é mais fácil se acomodar, se ajustar e se integralizar nesse processo. Na própria religião, nós temos dificuldade de levantar o dedo e falar assim, por quê? Como assim? Como assim? Então, aqui na FIAC, nós estudamos de uma forma livre. Livre, independente. Nós tentamos trazer o pensamento de Allan Kardec que nos liberta de qualquer robotização, qualquer formatação que o próprio movimento espírita fomenta. Se não for assim, não serve. Viu, Raquel? Então, aqui no FEAC não tem um padrão. Nós temos uma orientação que a gente segue para ter uma boa eficiência nas atividades. Mas aqui não tem casta sacerdotal. Não é? Eu fui apresentado para uma companheira que chegou à casa a primeira vez. Como que eu fui apresentado? Olha, esse é o Carlos Alberto, ele que vai fazer a palestra daqui a pouco. Eu não fui apresentado como fundador da casa, como presidente da casa, como alguém importante. Foi ou não foi? Então, quem me apresentou, no fundo, eu fiquei batendo palma caladinho, só prestando atenção. Porque se tivesse feito o contrário, possivelmente eu ia conversar depois sobre o assunto. Porque aqui não tem que ter destaque ninguém, são todos iguais, no seu sentido de que todos estamos sendo acolhidos da mesma maneira, porque a casa é do Cristo, a casa não é minha, a casa não é da diretoria, nós só estamos aqui de passagem. Ficou claro? Nós temos que começar a romper com os padrões, com essa ancestralidade de ter que ter uma dependência. Eu preciso de um líder. Eu preciso de um sacerdote que vai me curar.
Eu preciso de espíritos que vão trazer o sobrenatural para mudar a minha vida. Nós temos que quebrar, nós temos que romper com isso. Porque em Espiritismo, nós estamos aqui sendo convidados para internalizar, ou seja, para nos conhecermos, para a gente romper com esse medo de encarar a verdade, com essa tendência de fugir dos problemas. Se você não enfrentar os seus problemas, você não vai resolvê-los. Só haverá adiamento, porque vai chegar uma hora que você vai ter que resolver. Então, afirmam os entendidos, né? É melhor você ir pela lógica, você ir pelas probabilidades, pelo conhecimento, do que você ir pela dor. Porque a dor se avizinha mesmo. Todos nós estamos sendo chamados daqui a pouco para viver um tipo de dor, seja moral, física, o que venha a acontecer. Porque nós não estamos aqui para passear. Nós não estamos reencarnados aqui para ficar brincando no parque. Não estamos aqui para fazer turismo. Você faz um turismo aqui de vez em quando para dar uma higienizada na mente, né? Você vai lá em Sabará, vai lá em Santa Luzia, vê as igrejas, vai na Serra do Cipó, e eu tenho que vender o meu peixe mineiro, né? Vai comer, tomar caldinho de feijão lá na serra, lá com frio, umas quitanda mineira no interior de Diamantina, hein? E lá no Caraça, vocês conhecem o Caraça? A Serra do Caraça, que lugar maravilhoso, né? Conhecer a quadrilha, está chegando a época de quadrilha, hein? Quadrilha de São João, é tu, olha a cobra, lembra daquele negócio? Anarriê, isso tudo é muito bom, mas é passageiro, porque nós estamos aqui para enfrentar de segunda a domingo, não, de segunda a sábado, você trabalha no sábado, né? Não, eu não, só até sexta, então tá bom, de segunda a sexta você enfrenta a onça, os leões, os desafios, porque é de segunda a sexta que tu vai crescer mesmo. Ficou claro? Pois bem, então os espíritos, ao chegar no mundo espiritual, de acordo com a sua condição espiritual, eles se desvinculam ou continuam vinculados. Como assim? Se você vai sentir felicidade ao chegar no mundo espiritual, significa que você cumpriu direitinho o que tu tinha que fazer aqui. Aí agora é perna para quem tem, né? Monta no 18 e vai embora. Assim que eles falam na roça, 18 é porco. Você monta no... Você é fazendeiro, você sabe. Monta lá no porco e... Segue em frente. Isso é uma linguagem do interior. Segue em frente. Segue em frente. Agora, vinculado às coisas materiais, preso a pessoas, extremamente agarrado às coisas que são apenas posses transitórias, o espírito vai sofrer. É natural. E o sofrimento está, então, na razão direta da sua ignorância. Porque você desencarnou, por que tu vai ficar olhando para trás? Olhe para frente. Siga. Ah, mas fulano, beltrano... Passou. É isso que nós vamos ouvir. Passou. Podemos reencontrar amanhã? Lógico, somos imortais. Eles também vão chegar. Agora, não significa que você desencarna, você vai encontrar com quem se foi. Depende da evolução, depende da condição de cada um. Certo? Porque o mundo espiritual não é desorganizado. O mundo espiritual, os espíritos se reúnem por afinidade, por condição espiritual. Então o indivíduo trabalhou a vida inteira, o que alimenta é o trabalho. Como que eu posso pensar que ele vai desencarnar e vai ter a vontade de ficar à toa? Ele vai pirar o cabeção lá, não é assim que os meninos falam? Ele vai chegar lá, a primeira coisa, dá para me ajudar alguma coisa aí, não é assim? Então se você quiser imaginar o que ela ou ele está fazendo, Ana Mirtes, observa como que eram as coisas aqui. Não é muito difícil da gente começar a deduzir. E isso pode nos trazer conforto, consolo.
como pode deixar a gente também um pouco preocupado, dependendo de como que o indivíduo levou a vida. Porque não tem mágica. Então, se eu cultivo complicações, eu vou ter que enfrentá-las uma hora. Bem-aventurado quem luta com dignidade nessa vida, aproveitando todos os momentos. Porque quem trabalha é digno do salário. E aqui eu estou me referindo ao salário espiritual, que não é que nós vamos receber de alguém ou de alguma instituição. O pagamento espiritual, ele é dado por Deus. Como? Pelo Deus íntimo, pela consciência, pela paz. É o reconforto. Essa felicidade ninguém pode te dar, você que conquista. Isso para nós é fundamental para que a gente saia do miraculoso, do sobrenatural, do fenômeno. O Espiritismo não sustenta o sobrenatural. O Espiritismo estuda o que antes era sobrenatural e agora passa a ser leis naturais. A lei da vida. Não existe a gravidade? Não existe a lei de atração? O Espiritismo vai estudar as leis morais. Como que funciona? E é por isso que nós estamos aqui. Pois bem, questão 314. Vamos lá. Aquele que começou grandes trabalhos com um objetivo útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Olha que pergunta extraordinária. Aqueles que realizavam grandes trabalhos, que objetivo útil, ou seja, progresso para a humanidade, progresso espiritual, progresso moral, progresso intelectual. No meio do caminho, tocou a campainha, chegou a hora da viagem. Ou seja, o trabalho interrompido. Esses espíritos vão lamentar no mundo espiritual essa questão, por não terem terminado a obra? Resposta: não, porque vê que outros estão designados para concluí-los. Ai, meu Jesus, que legal. Outros estão designados. Vocês já ouviram aquela frase que de insubstituível o cemitério está lotado? Não pense que você é insubstituível, ou ele, ou ela. A fila anda. Toca o barco, como dizia o Boechat. Vocês lembram do Boechat? Jornalista. Falou a vida toda no rádio. Toca o barco. Eu posso subentender, eu posso até fazer essa pesquisa depois. Se eu desencarnar antes de vocês, eu volto e conto. Mas quando eu chegar no mundo espiritual, se eu puder encontrar com o Boechat, eu vou perguntar para ele: Boechat, quando você desencarnou, o que tu ouviu? Toca o barco. Toca o barco. Prossiga. Então, não, porque vê que outros estão designados para concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos a fim de que os terminem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. No mundo dos espíritos, esse objetivo continua sendo o mesmo. Tem uma palavra-chave. O texto ficou claro, não ficou? Interessante, vamos só frisar alguns pontos. Porque a pergunta é sobre trabalho útil, grandes trabalhos. Então, se são grandes trabalhos, para tarefas específicas são designados competentes. A competência, ela tem a ver no mundo espiritual. Então, o indivíduo que não tem conhecimento, não tem condição de realizar, ele não vai receber uma tarefa. É muito simples. Tem a ver com aptidão
conhecimento, condição espiritual. Como são grandes trabalhos, o que caracteriza a obra do Senhor, no seu sentido macro, ou de mais, vamos dizer assim, expansividade, é que os trabalhos não são realizados por indivíduo. Os grandes trabalhos são erigidos por equipes. O mundo espiritual é organizado. Então, se a gente pode fazer com que as coisas aconteçam em grupo, de uma forma mais, talvez, rápida e qualificada, para que colocar para que um faça apenas? Só para que... E qual que é a ideia de que eu fiz, a não ser a fomentação da vaidade? Então, no mundo espiritual não cabe. O grande lance é as coisas acontecerem, independente de quem faz. Outro ponto importante dessa resposta. Se estes companheiros que tiveram a missão interrompida chegam no mundo espiritual compreendendo o feito, o fato, o fenômeno, eles sabem que aqueles projetos eles vão ter uma conclusão, eles vão prosseguir. Aí eles vão simplesmente lavar as mãos e falar para o pessoal que fica, toca o barco? A questão vem dizer que, em muitos casos, eles passam a auxiliar na continuação da obra. Aqueles que ficaram. Então, aqui, essa resposta trata o que eu li anteriormente do Evangelho segundo o Espiritismo. A existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Este é o papel do Espiritismo. Então, nós estamos aqui para estudar como que se dá a vida espiritual e a realidade da comunicabilidade dos espíritos conosco. Existência, natureza e performance dos espíritos. Então, se alguém afirmar para você, lavar, está indo lá de novo, mexer com os mortos, saiba que essa frase, em parte, ela tem razão. Por quê? Porque nós viemos aqui para mexer com os mortos. Não, mas não é os mortos, né, Denise? Por que eu falei em parte tem razão? Porque, na verdade, nós viemos para o centro espírita não é para mexer com os mortos. Porque com os mortos você não mexe. Para que eu vou mexer com os mortos? Eles estão mortos. Nós viemos para o centro espírita para dialogar com os vivos. Quem são os vivos? Os espíritos. Podemos ser nós. O que também me dá a condição de falar que tem encarnado por aí que está morto o futebol clube. Anda, sorri, come, dorme, conta casos, histórias, mas está morto moralmente, espiritualmente. Então existem espíritos que no mundo espiritual estão vivos, existem espíritos que no mundo espiritual estão mortos, como na Terra. Os vivos e os mortos, e você está convivendo com eles. Captaram o que nós queremos dizer? Pois bem, então os espíritos influem ou influenciam no mundo espiritual. Ponto. Olha que legal. Com isso, nós vamos rapidinho trabalhar a questão 525 do Livro dos Espíritos. Denise, abra para nós a questão 525. E leia para os nossos queridos amigos de casa, do chat, e os nossos amigos espirituais também. 525. O tópico é influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Vamos lá, Denise. Pode ir. Os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Resposta: certamente, pois que vos aconselham. Espera aí um pouquinho, você vai ler a outra. Então, os espíritos que tiveram a obra interrompida podem voltar para ajudar. Como que eles vão ajudar? Ah, agora o caldo está começando a engrossar. Vocês sabem fazer caldo? Hein? Caldinho é bom. Então, na hora que ele começa a engrossar, é que o trem está ficando assim.
né? Quase chegando no ponto. Então, pois bem, como que os espíritos vão ajudar? Eles vão carregar pedra? Eles vão influenciar-nos dentro de um contexto de conselhos. Foi isso que você leu? Esta é a resposta? Pois bem, Denise, então, como se não bastasse, leia também a questão 525A. Exercem essa influência de outra forma, além dos pensamentos que sugerem, isto é, atuam diretamente sobre a realização das coisas? Não passa para a resposta, não. Então a pergunta é, eles aconselham, ou seja, eles vão fomentar ideias, eles vão inspirar os encarnados. Aí Kardec, observem o pedagogo. Opa, então os espíritos ajudam influenciando os pensamentos. Mas ele não fica satisfeito. Aí ele pergunta, mas eles só vão ajudar influenciando os pensamentos? Tem algum tipo de ajuda a mais? Resposta, Marco Aurélio. Sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. Imaginamos erroneamente que a ação dos espíritos só se deva manifestar por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viessem ajudar por meio de milagres e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas não é assim, razão porque nos parece oculta a sua intervenção e muito natural o que se faz com o concurso deles. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, que julgarão encontrar-se por acaso. Inspirarão a alguém a ideia de passar por tal lugar. Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso levar ao resultado que desejam. De tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Que extraordinária. Isso é uma aula de doutrina espírita, essa resposta. Uma aula. Então, nós falamos no início. Não pensem que os espíritos vão agir de uma forma milagrosa. Não é assim que eles atuam. Né? Muito menos armados de varinha mágica. Não será assim. Tem virou ouro, tem saúde, tem dinheiro, hein? Tem Mega Sena. Tem gente que entra na lotérica, põe a mão, acha que para entrar em transe tem que fazer igual o Chico, né? Põe a mão no rosto e vai psicografar agora 6 dezenas. Espíritos, qual é a primeira? Os espíritos que estão lá na lotérica ficam morrendo de rir. Morrendo de rir. A crendice do povo. Isso é superstição. Não é assim. A razão por que nos parece oculta a sua intervenção é muito natural. O que se faz o concurso deles. Então, aqui é elencado. Provoca o encontro de pessoas. Aí o indivíduo está lá na Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte, indo na direção do Parque Municipal. Ele tem o costume de passar por ali, ver o parque, aquela coisa toda. Aí naquele dia ele falou assim, não, hoje eu não quero passar do lado do parque, não, vou atravessar lá para outra banda. Aí na hora que ele atravessa a avenida, na hora que ele dá 10 passos, eis que ele encontra com aquela pessoa. Assim, meu Deus, que coincidência. Coincidência? Pois bem. 2 pessoas se encontrando do nada. De repente, do nada, você começa a prestar atenção num determinado ponto. Do nada, você está numa livraria, um livro brilha na sua frente. Está assistindo um programa de televisão lá,
De repente, do nada, eu vou mudar de canal. Tuf! Tudo que eu precisava. Por acaso? Pois bem. Então, nem sempre o que a gente julga ser impulso, isso vem de nós. Agora, um fato é que os espíritos respeitam sempre o livre-arbítrio. Então, a escolha é sua. Você pode estar na Avenida Afonso Pena, vou passar por lá de lá. Não vou, eu gosto é daqui. Haja espírito para soprar no seu ouvido atravessar. Não é assim. Entenderam o que a gente está dizendo? É óbvio que tem que ter algum tipo de ressonância, algum tipo de interação para que as coisas aconteçam. Mas os espíritos nos conhecem. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, influenciam os espíritos em nossas vidas, Kardec? Resposta: mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, muitas vezes, ideias que julgamos ser nossas, não são. Ou algumas são nossas, mas elas são alteradas, ou fomentadas, ou engrossadas, ou intensificadas pela presença dos espíritos. Então, nós nos influenciamos como encarnados. Existe uma influência. Encarnado para encarnado. Existe influência do desencarnado para o encarnado. Existe a influência do encarnado para o desencarnado. Ok? Você pode influenciar os espíritos para o bem ou não. Você pode levar paz ou discórdia para os espíritos. A palavra tem poder. Dependendo do que você fala, você pode estar incomodando. Você pode estar atraindo. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente pensa. Aqui na Terra você cuida do que fala, né? Fala de acordo com o interlocutor ou local que você se encontra. Mas o parafuso começa a ficar meio apertado para o nosso lado, porque os espíritos estão falando assim, que vocês têm que começar a tomar cuidado com o que vocês pensam. Porque o pensamento é vida. E olha que não é novidade. Não é novidade. Os espíritos, cientificamente, numa linguagem mais ajustada aos novos tempos, eles explicam isso com detalhes. Mas Jesus, quando falou, por exemplo, sobre o adultério, o que ele disse para os homens daquela época? Em verdade vos digo, não devereis adulterar nem pelo pensamento. Ele estava falando desse assunto. Porque o pensamento, ele é o modelador da nossa veste espiritual. Vocês se recordam que nós trabalhamos aqui? Foi na terça que trouxemos aquele diálogo da Revista Espírita. Foi sim, foi na terça-feira. Que o Espírito comenta que no mundo espiritual, que era membro da Sociedade de Paris, ele conviveu com Kardec, ele desencarna, Kardec vai no funeral, faz um discurso, ele se comunica depois, agradecendo a Allan Kardec por ter feito uma reverência para ele. Foi semana passada? Pois bem, aí ele retorna para dizer o seguinte: aqui no mundo espiritual, de acordo com o que a gente sente, é a maneira com que as pessoas nos veem. Está lembrado disso? Do jeito que você... Aqui, você vê as pessoas pela fisionomia. No mundo espiritual, os espíritos se identificam pelo que eles estão sentindo. Não adianta passar o batom. Não adianta dar uma ajustadinha. Se o ajuste interno não está sendo fomentado. Ou seja, no mundo espiritual não tem dissimulação. No mundo espiritual é pau-pau, como é que é? É pão-pão, queijo-queijo. Isso é a linguagem lá da roça. Eu gosto da linguagem do interior. Eu lembro meus tempos. Pão-pão, queijo-queijo. É isto. Você pensou, definiu. O assunto é complexo. Então, os espíritos, eles vão atuar através dos pensamentos, dos sentimentos
E nós passamos a ser como se fôssemos espelhos, a refletir o que está chegando do mundo espiritual. Denise, e o chat, Denise? E o chat? O chat, eu agradeço a audiência de todos, assim como no Facebook. Os nossos amigos, ao longo do estudo, apontaram aqui da dificuldade de lidar com as questões materiais, que realmente isso é complexo, mas alguns também disseram que isso é possível através do equilíbrio. A gente pode e consegue equilibrar os nossos sentimentos, e isso vai ser refletido nas nossas ações também. Pois bem, então, queridos amigos, é interessante porque nós separamos um material para que a gente possa dar uma refletida sobre ele. O tempo vai permitir. Nós estamos trazendo o livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, que faz um estudo em torno da obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografado pelo Chico, num capítulo que ele intitula Comunhão Mental. Dentro desse universo de influências, André Luiz traz uma história muito intrigante. E ela nos revela conteúdos que podem nos ajudar a entender um pouco mais o mecanismo da vida. Nós vamos aqui então tratar do que refere-se à ação telepática dos espíritos. E então, o Martins Peralva escolhe uma história que está inserida nessa obra, Nos Domínios da Mediunidade, de um casal. O marido se chamava Jovino e sua mulher. E eles vão, aquela família, viver um processo de uma influência espiritual. E a gente vai esquadrinhar essa história. Pois bem, a análise do capítulo Dominação Telepática põe-nos em relação com o impressionante fenômeno de sintonia vibracional, em virtude da qual a segurança de um lar é ameaçada pela interferência de uma mulher, que, enlaçando o chefe da família na trama de mentirosos encantos, age maleficamente à distância. Olha que coisa. Embora a ação telepática incida diretamente sobre o esposo invigilante, a sua companheira de experiência matrimonial também se deixa envolver, em face de estar a sua mente naturalmente associada à do marido, como decorrência da vida comum. Stop. Eu já fui direto no cerne para ganhar tempo. Então aqui nós vamos ter um caso de ação telepática. De um companheiro, Jovino, que se envolve num relacionamento extraconjugal. E aquela companheira que se envolve com ele passa a agir telepaticamente sobre o lar. E como a mulher, em função das ligações da vida comum, a mente da esposa estava associada à mente do marido, e é natural que aconteça, principalmente de almas que são mais próximas, ela começa a receber indiretamente a influência telepática desse terceiro indivíduo da história. Entenderam aí? Pois bem. Aí o assistente Aulus, o espírito, vai explicar o fenômeno. Jovino permanece atualmente sob imperiosa dominação telepática, a que se rendeu facilmente. E considerando-se que marido e mulher respiram em regime de influência mútua, a atuação que vem sofrendo envolve a esposa, atingindo-a de modo lastimável, porquanto a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão
incondicional. Antes das considerações sugeridas pelo citado capítulo, vamos refletir o seguinte: que todas as vezes que as mentes se intercambiam, ou seja, que vai se estabelecer um contato mental, o contato mental pode gerar maus pensamentos e bons pensamentos, certinho? Os maus pensamentos vão repercutir trazendo desequilíbrio interior, enfermidades e até a morte. Os bons pensamentos, naturalmente, fomentam harmonia íntima, saúde e felicidade. Pois bem, temos em pauta um modesto estudo, um problema seríssimo, para cuja solução o conhecimento do Espiritismo e o aperfeiçoamento dos princípios fraternistas concorrem satisfatoriamente. Eu vou ler o texto mesmo, tá? Peço perdão, mas eu não quero perder um detalhe dessa história. E do comentário do Peralva, que foi um senhor educador. Trabalhou muitos anos na União Espírita Mineira, na Rua Guarani. Ele era sergipano. A doutrina espírita, iluminada pelo Evangelho, não é apenas um conjunto de observações e fatos que se destinam, sob o ponto de vista moral, à obra da consolação e do esclarecimento. Os seus objetivos não se limitam tampouco ao exclusivo exercício da mediunidade. As suas finalidades, que têm para nós um sentido de eternidade em função de tempo e do espaço, não se restringe à pregação nos centros espalhados por esse Brasil imenso. O Espiritismo é tudo isso e muito mais. A vivência dos preceitos cristãos, estruturando a felicidade e a paz de quantos lhe conhecem o roteiro de luz. Não tem ele, evidentemente, a função de livrar-nos das provações que se enquadram em nosso destino, em face da lei de causalidade. Todavia, pelas elevadas noções que consubstanciam, faculta-nos os meios de atenuá-los ou modificá-las, segundo o nosso programa renovativo e benefício de nossa felicidade. Portanto, o Espiritismo não vai nos tirar do contexto das provas inerentes e necessárias ao nosso processo evolutivo. Ficou claro? Então, se alguém disser, vai lá para o centro espírita porque sua vida vai resolver. Tá certo. Tá errado. Mas se você está pensando que você vai chegar aqui, você vai tomar um passe, assistir meia dúzia de palestra, que as coisas vão mudar, tira o cavalinho da chuva. Você lembra disso? A Denise está me chamando a atenção. Manda quem pode. Não tem varinha mágica que você saia daqui levando para casa. Vai mudar a sua vida? Vai, porque você nunca vai ser o mesmo. O problema está aí. Ficou 5 minutos aqui, talhou o leite. Estragou tudo. Ou, quem sabe, vai dar uma coalhada boa. Você gosta de coalhada? Sabe o que é coalhada? Um dia eu conto para vocês. Vou levar vocês para uma fazenda no interior de Minas. Pois bem, então o Espiritismo vai nos trazer elevações ou elevadas noções que proporcionam, que facultam os meios de atenuar os problemas. Ficou claro esse ponto? E modificar. A modificação, portanto, tem a ver com a mudança mental, comportamental, hábitos. Continuando. À luz dos conhecimentos doutrinários, os horizontes do nosso espírito se dilatam. Os horizontes do nosso espírito se dilatam. Você vai ver a vida de uma forma diferente. Porque o Espiritismo vai nos dar o que nenhuma religião pode dar. Isso não é demérito, isso não é mérito. Não estamos entrando nessas questões, porque cada um faz o que tem que fazer. Mas o Espiritismo é que vai abrir esse debate. Continuando.
Nós vivemos em permanente sintonia com entidades desencarnadas e com pessoas de todos os tipos evolutivos. Não é verdade? Nós estamos aqui desde o início falando da influência dos espíritos. Mas você convive com pessoas também na Terra. E cada um ocupa uma posição espiritual. Certo? E nós então permutamos criações mentais elevadas ou inferiores. Você não promove, você não cria mentalmente ideias, quadros. Então você está fomentando, você está oferecendo. E quem está convivendo com você, o mesmo. Então nós estamos permutando criações mentais, sejam elas elevadas ou inferiores. Então pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e de repulsão. É a influenciação de almas encarnadas entre si que, às vezes, alcança o clima de perigosa obsessão. O nosso assunto aqui não está envolvendo espíritos, estão lembrados? O assunto aqui está contando de um trio, um caso, certo? Então, essas almas encarnadas vão estabelecer um processo de influenciação mútua, recíproca. Continuando. Além disso, os maus pensamentos têm o poder de produzir desequilíbrios interiores, enfermidades e até a própria morte. Da mesma forma que os bons pensamentos estabelecem, como dissemos, harmonia psíquica, saúde e felicidade. No capítulo em estudo, o caso de um lar que, pela intercessão de uma irmã infeliz, se encontra ameaçado em seus alicerces, porque a amante do marido, usando numa linguagem atual, a amante daquele que era o marido é uma irmã infeliz. E a influência ameaça os alicerces daquele lar. Dianésia, que é a esposa do irmão Jovino, então começou a aparecer os nomes. Irmão Jovino e agora Anésia. Anésia era a mulher dele. Dianésia dependerá grandemente a solução do grave problema. Vixe Maria. Então os espíritos estão dizendo o seguinte, que aquele problema ali, para ele ser resolvido, dependia da Anésia, da esposa, numa linguagem popular, da dita traída. Por quê? Porque a conduta de Anésia vai influir decisivamente para que as coisas voltem ao ponto de partida ou se agravem. Meu Deus! Então aquela que em tese era vítima, os espíritos estão dizendo que ela passa a ser a referência para que o painel se ajuste ou se agrave. Se as suas vibrações descerem ao mesmo nível da irmã que lhe ameaça a paz doméstica, a tendência é para piorar. Todavia, se souber compreender a infelicidade de quem envolveu o esposo em perigosa cilada, perdoando sinceramente, dentro de algum tempo, Anésia e Jovino, já despertos para a execução de seus deveres, guardarão do atual incidente apenas tênue lembrança. Que extraordinário. Então o quadro aqui já se desenvolveu. Vocês que chegaram agora, nós estamos falando aqui de um drama, de um casal, que o marido se enovelou com uma irmã infeliz. O Peralva trata o assunto assim. E não como uma adúltera.
Não como uma sirigaita. Porque a tendência é o partidarismo. Dentro dos princípios que entendemos serem os certos. Aí tem a ver com cultura. Aí tem a ver com a concepção dos fatos. Ok? Mas o que, na verdade, caracteriza essa situação é que o indivíduo tinha um compromisso no lar com a esposa, com a família. E ele, nesta abordagem, repito, nesta abordagem, que as pessoas generalizam, nessa abordagem, ele se torna infeliz. Porque ele cede facilmente, é o termo usado, facilmente. Ele cede à pressão facilmente. Os encantos, o assédio. E aqui fica configurado que Anésia descobriu. E a conduta dela será determinante para que o lar recomponha-se ou para que o processo entre numa situação complicada. E para mudar, dependeria, portanto, essa mudança, essa tomada de decisão, de posição de Anésia, ao perdão. Aí começa a entrar a parte do evangelho. E é o perdão sincero. Porque perdoando a irmã infeliz, ela não cairia na faixa vibracional da enfermidade da companheira. Porque quando se tenta burlar os fenômenos naturais da vida, é uma manifestação do egoísmo que sofistica métodos, estratégias para se corromper princípios morais que foram escolhidos por aqueles que estão no processo em franco desenvolvimento. Então, quando se tenta quebrar isso, já caracterizou a enfermidade. Inferioridade do comportamento. Pois bem, eu vou continuar. A harmonia e o entendimento reinarão de novo no santuário doméstico, em cuja entrada pequeno roseral dizia sem palavras dos belos sentimentos dos moradores. A fim de que tenhamos ideia de como se verifica a ação telepática, André Luiz descreve o ambiente familiar assediado à distância, pela projeção mental da mulher. Eu vou correr porque o tempo está indo embora. O André Luiz vai dizer como que acontecia. O chefe da família, depois de apurar o nó da gravata, vivamente colorida, bateu a porta estrepitosamente sobre os próprios passos e retirou-se. A companheira humilhada caiu em pranto silencioso sobre velha poltrona e começou a pensar, articulando frases sem palavras. Negócios, negócios, quanta mentira sobre mentira. Uma nova mulher, isto sim. Aí o André Luiz vai dizer, enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para nós, quer dizer, os espíritos estavam ouvindo o que ela estava pensando. Mulher, outra mulher, mentira. Eles estavam captando a onda mental da companheira infelicitada. Irradiava-se na sala estreita. Vimos de novo a mesma figura de mulher que surgira à frente de Jovino, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste, como que a fustigar-lhe o coração com invisíveis estiletes de angústia, porque a Anésia acusava agora indefinível mal-estar. Não via com os olhos a estranha e indesejável visita. No entanto, assinalava-lhe a presença em forma de incoercível tribulação mental.
de inesperado, passou da meditação pacífica a tempestuosos pensamentos. Olha, ela deita no sofá com a guarda baixa, infelicitada, sofrida. E aí esse é o movimento em que nós favorecemos para que as influências tomem corpo. É o sentimentalismo que começa a se tornar um grande fantasma. E nesse processo, a imagem da mulher, da irmã enferma, começa a ir e vir, como quase que como se fosse um vulto ali presente. Repito, tudo em função da guarda que ela tinha baixado. O descontrole modifica em sentido negativo o teor vibratório. Entregando-se desarvorada à aflição, possibilitava a Nésia a comunhão mental com a mulher que, de longe, projetava seus pensamentos na direção do lar abençoado. Então, a mulher à distância ficava pensando lá no lar. E eram projeções mentais que a Nésia captava naquele momento. Então, o pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. Naturalmente, vocês indagarão, com certa ideia de que ficamos à mercê de influências estranhas à nossa vontade. É natural que pensemos assim. E não existe meio de neutralizar as vibrações de ódio? Pergunta natural. E a resposta é clara e lógica, e se encontra nas próprias palavras do benfeitor Aulus que foram lidas aqui. A melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível. O combustível que alimenta o ódio é o próprio ódio. O seu antídoto é o amor, que se expressa no perdão incondicional, filho do entendimento evangélico. Ante tal elucidação, compreenderemos melhor, sem dúvida, a advertência do Mestre de que não devemos revidar ao mal. Se a nossa irmã pretende e deseja defender o seu lar e a sua paz, procure identificar na criatura invigilante que investe contra o seu esposo uma irmã necessitada que não pode ainda medir as consequências do lastimável equívoco a que se entrega. Esta seria a postura de um cristão verdadeiro. Na terra queremos reivindicar direitos. E geralmente cheira a vingança às manifestações. Cheira vingança. Isso não é postura daquele que está em busca da sintonia com Cristo. Lembremos de colocar no ingrediente do nosso comportamento, mais do que imaginamos, a palavra perdão. Era assim que a Nésia iria recompor o lar. Diferente do perdão, o lar não seria reconstruído. Geralmente é assim que acontece nos nossos dramas. Não se reconstrói, não se regenera sem o perdão verdadeiro, puro, de alma e coração. Apliquemos à própria vida o conselho de Jesus. Não são os sadios que precisam de médico.
A paz e a vitória pertencerão em todos os problemas e em todas as lutas àqueles que, amando e perdoando, exemplificam na conformidade dos seus próprios recursos espirituais os preceitos do divino amigo. Teríamos assim os seguintes meios para neutralizar a influência antifraterna dos nossos companheiros de caminhada. A. Amor e perdão para os adversários. B. Auxílio aos perseguidores. C. Oração pelos que nos caluniam. Enfim, a prática de tais virtudes, ainda difíceis de serem exercidas com espontaneidade, outra coisa não seria senão a obediência às determinações do Mestre, no sentido de orarmos por aqueles que nos perseguem e caluniam. A oração é o antídoto para as influências espirituais que nos visitam ou as influências espirituais que nós implementamos, que nós exercemos. Quando invigilantes, pleiteamos valores, posições, favorecimentos, que nem sempre os merecemos. Paulo de Tarso, numa afirmativa espetacular de Emmanuel no livro Paulo e Estevão, viveu o maior êxtase da existência espiritual dele, não naquele momento em que Jesus aparece nas portas de Damasco. Aquele não foi o maior êxtase de Paulo. E sim, quando, na cidade de Corinto, implementando a comunidade, os seus movimentos do cristianismo, ele fez tanta luz que ele incomodou o sistema. Os judeus ortodoxos que julgavam que Paulo desmerecia Moisés em favorecimento a Jesus, ou seja, sem compreender o que Paulo realmente falava, porque Moisés é um grande enviado pelo próprio Cristo. Mas Paulo foi preso, torturado, recebeu 39 chibatadas, esmurrado por ter falado a verdade. E Paulo, no meio das dores, duras provas, ele começou a sentir o Cristo na sua intimidade. E ele foi sendo tomado por uma calma, por uma lucidez, e ele então entra em êxtase espiritual, com o corpo todo sangrando. Ali ele retorna e compreende que como nós podemos falar do Cristo querendo nos furtar dos testemunhos pessoais. É hipocrisia, é contradição. Então o cristão não faz apologia à dor, dizendo: ame a dor, abrace a dor, morra com a dor. Não é isso. Mas a dor que te visita significa que o Cristo se percebe que tu começa a ser digno de passar por ela. Se queres realmente se dizer cristão. O cristão somos aqueles que estamos sendo convidados para sermos os cidadãos de um mundo melhor. De um mundo onde realmente irá imperar a fraternidade, a igualdade, a liberdade. Mas é muito fácil agir com violência. Muito mais fácil querer ser grande. O que realmente é difícil, é complexo, é semear a paz e se fazer pequeno. Apaga-te para que o Cristo ressurja
nos ensinou João Batista, o precursor. Que Allan Kardec, com o Espiritismo, despersonaliza e nos aponta a necessidade da humildade, para que possamos estabelecer uma sintonia fina com os espíritos superiores. E esta sintonia, repetimos, ela é um exercício permanente, praticado quando agimos com caridade. Jesus disse: deixa aos mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Deixa as pedras o cuidado das pedras. A mentira, o trato com a mentira. Anuncia a paz, a boa nova. Nas suas palavras, mas acima de tudo, na sua exemplificação. Se você fizer a sua parte, saiba que o mundo será melhor. A gente acha que o negócio é mudar o outro, para mudar o mundo. Muda a você mesmo. Porque fazendo luz, essa luz contagia o outro. E vai chegar um tempo que o outro também vai perceber a necessidade de se iluminar. Tudo isso na dimensão específica e maravilhosa do amor do Cristo. Ave Cristo. Boa noite para todos. Boa noite, Beto. Obrigada pelo belíssimo estudo. A todos vocês, amigos, nosso agradecimento, assim como os amigos que nos acompanharam no chat, do Facebook,